você, querido? Onde está? Agora são 2 horas e 2 minutos ao som do tema do Poderoso Chefão. Ó. Pois é, 2 horas e 2 minutos após o incidente aqui. Estamos de volta com o programa Clube do Filme pela Rádio Cultura Nordeste 1130. Um abraço forte para você que está sintonizado, plugado com a gente aqui pela internet, pelo nosso site também, www.radiocultura1130.com.br. Você pode acompanhar também logo após, né? O programa está sendo aqui ao vivo, mas quem quiser acompanhar depois pelo YouTube, nosso canal no YouTube, Clube do Filme Caruaru, é só você acessar lá pelo YouTube esse canal e você vai ver na íntegra nosso programa. Beleza? Então conto com o seu clique aí, o seu ok, o seu joinha, o seu... Como é que é? O seu curtir, isso. É que fala tanta coisa que eu abro que rola. Ok? Aquele dedinho legal, né? É, o dedinho legal. Assim não, legal. Assim também vale, porque a crítica sempre é bem-vinda, tá bom? Mas de preferência com o polegar pra cima. Estamos falando hoje sobre o filme A Origem, tá? Estamos aqui com a presença dessas 2 amigas psicólogas, a nossa querida Redlamar Rosas e também a Débora. Eu coloquei Débora Melo, não tem problema não. Isso, Tá sem certo? problema. Ótimo, beleza. Então, nosso bate-papo sobre o filme A Origem, discutindo sobre a viagem, o sonho... A viagem não, a origem. Não, a viagem do sonho. A origem. A origem da viagem do sonho e por aí vai, tá? Lembrando para você que o nosso programa é um oferecimento da cultura inglesa, inglês para todos os perfis, a matrículas abertas, você liga 3721-4749, Centerplex Cinema, cinema além da tela, no Norte Shopping em Caruaru e também da Livraria Nobel, a maior rede de livrarias do Brasil. Livraria Nobel, telefone 3725-4808. Forte abraço aqui para a Luciana e para o Fábio, que são os proprietários da Livraria Nobel, tá certo? O nosso querido Jarbas aqui não está dizendo que está fora do ar aqui. Reinicia teu computador, porque aqui está tudo normal, né? Ok? Você reinicia seu computadorzinho, de repente você pode ter aí acesso ao site da rádio. Isso acontece, a internet falha e tal. Aconteceu isso durante a semana aqui na rádio também. Problemas técnicos. Mas vamos lá, são 2h04 na girada do ponteiro do relógio. Continuamos então nesse bate-papo, conversando sobre o filme A Origem. Para fazer um anexo. Um adendo. Alguém perguntou sobre algum outro filme que aborda essa questão do sonho e tudo mais. Isso. E eu fiquei, caramba, sonho lúcido. E a internet é ótima, né? Eu lembrei Vanilla Sky. Vanilla Sky, que sonho lúcido é um pacote que eles oferecem, né? Que seria uma alternativa para que você não morra. Você passa a sonhar de uma maneira lúcida. É com o Tom Cruise, né? Tom Cruise, espetacular também. Substituto, se eu não me engano, com aquele Bruce Willis. Tem um também com Jim Carrey. Controla um robô, né? Isso. Tem um com Jim Carrey que... Brilha eternamente sem lembranças também. Eu acho que aí vai ter um mundo. Mas brilha eternamente. É porque ele começa apagando, ele começa apagando as memórias, ele né? apaga as memórias, mas aí é diferente porque ele começa a confundir aquilo que faz parte da vida dele, aquilo que não. Eu acho que ele vai para uma linha diferente. Sonho, né? Não é bem realidade. Não tem muito a digamos, ver com essa externa questão. com realidade pessoal, tem a ver com a realidade dele mesmo. Ele vai a realidade ele vai dele. vivendo o sonho e vai vendo as coisas sendo apagadas, mas não sabe por que aquilo está acontecendo. Maravilha, Ok. irmão. No caso, está citado aí, mas vamos ao conteúdo principal de hoje, que é A Origem. Bem, eu acho que a segunda parte, né, do filme, ela vai abordar a inserção e começa logo com um embate, porque quando é feita a proposta da inserção, aquele Arthur, né, que é o cara assim, bem centrado da história, digamos assim, e bem prudente, ele vive dentro de uma zona bem assim, de segurança, ele diz logo, ó, isso é impossível. E aí o Saito faz impossível, mas tá, aí é quando o Leonardo DiCaprio se sente meio instigado pela coisa, né, e depois fica claro que ele... Né? Isso faz ele se sentir desafiado. E a grande dificuldade da inserção é porque incutir algo na mente de alguém deixa meio evidenciado que você que está fazendo isso, né? Que até o discurso na hora no helicóptero é quando ele diz, se eu disser não pense em elefante. Você aí já pensou. o cara pensou, aí faz, Exato. sim, mas você sabe que foi eu que mandei você pensar. Né? Então, essa coisa de outro chegar na sua mente, por isso que nos sonhos, normalmente as projeções elas começam a ser agressivas, quando elas percebem que alguém estranho está ali. Então, ninguém gosta dessa coisa de ter uma mente invadida, ainda mais para se colocar algo lá. Né? Ele já se sente invadido quando é para ser roubado, mas para ser inserido uma nova ideia, até porque o conceito base da ideia que ele traz no começo do filme
né, assim, só reproduzindo a fala, ele começa... Sim, literalmente. Ela passou a noite decorando. Ela devia tava pausa, decorava. Eu tô meio monopolizando aí o microfone, pode ir. De maneira nenhuma, fica à vontade. Quando ele diz assim, né, qual parasita mais resistente? Um vírus, uma bactéria? Faz não, uma ideia. Caraca, que é uma frase forte de passagem, né? Uma ideia é altamente resistente e contagiosa. Essa é a base, digamos, da propaganda. Se a gente parar pra pensar... Hitler é um exemplo disso. Eu acho de uma assim, forma pejorativa, de uma forma... Mas ruim. eu acho que seria a coisa mais esmagante do mundo. Eu acho que foi a ideia de Hitler realmente, porque foi uma ideia muito intensa. Como a gente está falando das camadas do sonho, a gente está falando exatamente de incutir isso em camadas mais profundas. Uma propaganda, ela normalmente dá a ideia a gente, mas ela dá uma ideia muito superficial. Uma ideia fácil de desconstruir. A ideia que eles estão falando em inserir no filme não é uma ideia banal. Tanto é que o personagem do Ames, no caso Tom Hardy, né, que faz Ames no filme, ele comenta, ele disse que uma vez tentou, só que a ideia era fraca e aí ela se desfez, ela se desmanchou. E aí eu acho que a grande sacada deles é que ele não insere a ideia. Ele sugere uma emoção que faz com que o personagem crie essa ideia, que é a questão do vínculo bem afetivo lembrado, com o pai dele, né? Sim. Que eles vão, que eles estudam, ele observa, ele se aproxima, ele participa, né? E ele consegue identificar, pronto, o ponto fraco é esse, então é aqui que a gente tem que entrar. E aí, assim, é bem dessa questão, como as emoções, e aí o que eu acho interessante as três estruturas, é porque é como se fosse... digamos, uma flor. Você tem lá esqueci o nome do miolinho da flor, né? E toda a estrutura dela. Só que ela começa a se estruturar de dentro para fora. E aí a ideia vai mais ou menos nesse sentido. Ele experimenta uma emoção que é muito ímpar naquele momento com o pai dele, e isso vai estruturar nele uma ideia, mas não é a ideia em si, que é a questão da nossa estruturação emocional, do nosso crescimento também, né? A gente, a princípio, se estrutura a partir das nossas emoções. A criança, ela é bem emocional. Isso. A Daiane está fazendo aqui uma pergunta. Oi. Tem ouvinte na linha? Então, deixa eu só passar aqui a pergunta da Daiane. Quer saber o seguinte. Nessa questão da invasão dos sonhos, por que é que o personagem, de repente, eles estão fazendo... Tem uma situação na van e que acontece um trem que bate lá e que, segundo, seria a proteção do sonho. Mas aí vamos para o ouvinte que está na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Opa, grande Juscelio, tudo bom, meu irmãozinho? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Fique à vontade. Olha, o tema realmente é o tema que eu adoro. Opa, coisa filme, boa. É esse tipo de coisa que me encanta no cinema. Agora, dentro desse tema, como Vanilla Sky, vocês falaram, eu acho também a Ilha do Medo tem alguma coisa a ver. Agora, um dos filmes que mais assim me deixaram assim... dentro desse tema, que me deixou assim, bem intenso mesmo, é Senhor Ninguém. Que até hoje eu já assisti umas 3 vezes o filme, teve que encontrar o fio da meada, e até hoje não encontrei. Mas ele não tem. Obrigado. Se é Senhor Ninguém, não tem ninguém no filme. Acho que bateu a charada. Eu não vi esse filme. Você viu, Felipe? Não, nunca ouvi falar. Eita, lamento, eu também não vi, mas aí já fica uma dica de fato verdade. pra gente dar uma Uma investigada, analisada, né? dar uma analisada nele. Você tem ideia da sinopse, pelo menos, Juscelio? Já desligou. Ah, desligou? Beleza, então. Valeu, meu querido Juscelio, lá do bairro... Agora não lembro o bairro Também dele. não. Não sei se é Alto do Moura, não. Mas tudo bem. Tá, ele está sempre aí interagindo conosco. Mas Bem, ficou aí a dica, né? Ele disse que tem a ver. E na pergunta que a moça fez a respeito da questão da proteção dentro do sonho. Porque quando a gente tenta invadir a primeira vez o sonho do personagem, ele tem uma chamada proteção, né? Que eles percebem que ele termina indo para uma outra camada. É assim que isso acontece? E por que isso Eu acho que acontece? vai bem da linha de tecnológica mesmo que o Nolan constrói, de assim, quando ele, depois do episódio assim, do trem, do tiroteio e tudo mais, ele diz, você chega pro Arthur e diz, você deveria saber que ele foi treinado para isso. Né? E uma pessoa que não tivesse aquele tipo de treinamento, vai bem como o Red falou, a gente se protege. Né? A questão do sonho lúcido é de você ter uma estrutura para poder reagir durante o sonho. E aí todas aquelas pessoas que estão dentro do sonho, que é dentro do sonho do... Esqueci o nome do personagem. Esse personagem eu realmente não peguei o nome dele, mas eu... No caso que ele é meio indiano, né? É o principal. É o caso do Cillian Murphy, deixa eu ver aqui. O sonhador é ele, mas quem está preenchendo o sonho é o herdeiro lá. E aí são as projeções dele
que estão fazendo a proteção. E aí eu acho que seria muito mais uma questão tecnológica do que... O Robert Simpson é o cara que vai ser induzido a pensar nisso, não é isso? É só um complemento, né? O filme ele é feito assim num futuro não muito distante, mas onde essa coisa de extração do sonho ela já está meio ramificada. Porque como é meio que uma... como é o nome? Deixa eu ver, espionagem... Industrial, né? Então, nesse período, pode ver que quando entram na mente dele, fazem assim, eita, ele tem proteções na mente dele. Então, ele já fez, como ele é uma pessoa muito importante, ele já fez um treinamento para proteger a mente dele, porque tem coisas importantes. Tem como ele comprou câmera para filmar o sonho dele, para saber que ele estava sem dúvida. Bem não é à toa que, assim, aí o Cobb faz, a gente pode entrar com o senhor Charles, com o senhor Darwin, alguma coisa, pronto, que é assim, ele vai vender, ele vai já na segunda camada tentar vender a proteção para o sonho. Né? E uma outra questão, a do trem, aí isso tem a ver com as projeções de Leonardo DiCaprio. De Cobb. Porque ele tem uma relação com o trem muito grande, porque ele se matou com a esposa no trem, no mundo dos sonhos, para voltar para a realidade. Só que como ele tinha feito a inserção na mente dela, de que ela estava sonhando e que para ela voltar à realidade ela tinha que morrer, então mesmo acordando ela continuou com a ideia. Ela pensou que estava em um sonho ainda. Isso. E resolveu se matar para poder acordar. Uma realidade, ela estava na realidade. E aí é isso que torna Cobb tão culpado. Né? Uma das coisas que ele fala sobre a ideia é que a ideia define a pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de inserir a ideia para não desestruturar essa pessoa. No caso, foi o que aconteceu, que foi o que aconteceu com Moll, no caso. E aí ele sente uma culpa enorme por isso, e a figura que ele faz de Moll é uma figura de culpa. Ela é toda carregada num sentimento muito negativo. Tanto é que ela sempre sabota ele nos sonhos. Então, uma das sabotagens é o trem. Quando ela e que é ele, na verdade, né? Ele sempre acaba se sabotando, só que através da figura dela. Isso aí acontece inconscientemente, de certa forma, né? Tão inconsciente que quem descobre isso é a Ariadne. E quem acusa ele. Você e aí eu digo, é espetacular. Será a Ariadne quem ajuda ele a fazer isso e a conseguir puxar. Desculpa interromper você novamente, mas a Adrine Évila está perguntando somente a personagem Ariadne, que ela é arquiteta, né? Que personagem é isso? Que personagem? Por que o nome de arquiteto? O que é que ela tem a ver dentro do conteúdo do filme? É porque mas eu vou te pedir para guardar a linha para o final. Certo. Deixa o suspense. Sim, senhora. Ariadne é quem vai estruturar e construir toda a ambientação do sonho. Então, acho que nenhum nome seria mais próprio do que um arquiteto. Ela é uma engenheira, na verdade. E remete até ao Matrix, o arquiteto do Matrix. É isso. Que faz todo o processo. Mas é ela quem vai estruturar, assim, os caminhos, toda a parte física, né? Como ele fala, assim, você vai construir e eu vou preencher. Né? E eu acho bem interessante que no mundo dele, no mundo de sonhos de Cobb, você vê que não tem ninguém. Tem tudo construído, mas não tem projeções. E eu acho que era muito mais o mundo dela do que dele. E ele não consegue preencher. Deixa eu fazer um adendo aqui. Eu tô achando estranho, sabe o quê? Tem gente aqui que tá tão calada, rapaz, que eu tô espantado com isso, sabe? Tem um personagem aqui que sempre fala muito e tal, e hoje tá tão calado, tão quieto. Eu já tenho uma pergunta aqui. Ah, tá aqui, né? Eu tava esse tempo todo, o cara não falou nada. Eu vi aí. Que eu estou deixando as doutoras explanar o assunto, né? Eu não estou entendendo nada. Doutora Débora e Redlamar, é possível falar Pode em sonho... chamar Redlamar e Débora, não se incomoda não. Tá? Você tão coloquial assim. É verdade. Fica à vontade. Você falar em sonho, seria possível estimular uma pessoa a fazer uma regressão para acessar eventos da sua linha do tempo do passado? Tipo assim, o que se passou na infância. Porque nós lembramos de fases, né, de nossa idade, mas não lembramos de alguma fase desde o nosso nascimento. Seria possível acessar isso aí? Vai lá, Débora. Veja bem, a psicanálise, ela a princípio trabalhou muito com a questão da hipnose, que buscava fazer esse tipo de regressão. Acho que a palavra nem cabe mais com o que é feito hoje. Mas assim, hoje a ideia seria que a gente tentasse lembrar disso, preferencialmente de maneira mais consciente. E não nesse intuito do sonho, mas assim, para a linha mais psicanalítica, é de poder compreender melhor que tipo de emoção você sentiu diante daquele evento. Né? Mas assim, a memória, ela vem no processo terapêutico, a gente vai percebendo que as memórias elas vão surgindo. À medida que você vai conseguindo, eu digo assim, vou falar bem popularmente, Sim. se sentindo emocionalmente mais maduro para conseguir experimentar aquilo novamente. Uhum.
Muito obrigado. Eu só queria saber como é que isso está no filme. Está no filme. E eu vou ainda dar um sim, complemento à resposta dele. Se ele quiser saber mais sobre sonhos, sobre emoções, assista Divertidamente, que ele vai saber todas as respostas. E ele assistiu, né? Só mais um pouquinho, eu não vou estragar o grande finale. Mas assim, a história de Ariadne tem muito a ver com o nome dela, com de onde ele veio. Como o Júnior estava falando, né? Que nada no filme é por acaso, nada. A música tem sentido, os nomes de cada personagem tem sentido. E a Ariadne também não é ator, mas vou deixar para a rede que ela está ali animadíssima para falar sobre ela. O conceito do nome dela pode falar. Inclusive, eu acho que isso se torna um bom momento, né, para a gente começar a explorar do nome dos personagens. Eu vou fazer uma passagem bem rápida, tá? Basicamente isso é isso. Então, Cobb significa argamassa. Ele é quem junta toda a equipe, é ele quem faz a formação de tudo, né, digamos assim. Que é o personagem de Leonardo DiCaprio. Exato. Tom Hardy, que é Ames, significa atraente, inteligente, determinado, empreendedor, valente, independente e destemido. Então, se a gente olhar para o personagem dele, ele é basicamente isso. Exato. A parte ruim é ser arrogante e impaciente, que é exatamente o que ele é. Exatamente. Que, inclusive, por várias vezes, ele dá umas insinuadas e umas futucadas em Arthur, né? Que ele é muito engessado, que ele é muito mocinho, muito bonzinho, e que por isso ele não cresce. Joseph Gordon, no caso, é Arthur, no filme, que... Acho que é um dos melhores personagens. Aquela cena da briga do elevador ali naquele corredor é fantástico. Ele, na verdade, Arthur vem do rei Arthur, né? E traz a ideia de grande, de justo, de leal, mas também, ao pé da letra, pode significar pedra. E pedra, ela é meio engessada, de fato. E se você olhar os comportamentos dele durante o filme, ele vive realmente nessa margem de segurança. Ele tem medo de certos riscos, ele tem medo de se aprofundar. O que é legal é que dá equilíbrio a Leonardo DiCaprio, que é muito impossível. Né? Marion Cotillard, né? Que é Moll. Moll significa espancar e maltratar, que é exatamente o que ela faz com ele o filme inteiro. E ela faz com uma primorosidade, ela faz com um ganho de causa fantástico. Ela faz encantadoramente, né? Que as duas vezes que se perguntam como é que ela era encantadora. E ela faz encantadoramente. A encantadora de serpente. Porque aquilo não é ela, na verdade, né? Mas a projeção dele e dela. Exatamente. E Saito significa materialista, né, e buscador de empreendedorismo e de elementos que sejam funcionais para ele. Basicamente seria isso. Tudo então ver, acho que né? fica uma descrição bem fácil, bem objetiva e direta de cada personagem. Agora Ariadne. Ariadne. Eu vou deixar para minha colega Débora falar, porque... Ariadne é um nome que ele muito provavelmente buscou da mitologia, que foi Ariadne quem possibilitou a saída de Teseu do Minotauro, ou do labirinto, quando ele foi para matar o Minotauro. E aí o primeiro contato de Cobb com ela é nessa estruturação, ele construiu um labirinto do qual não possa sair. E aí ninguém melhor do que ela também para tirar ele desse labirinto, já que ela foi quem construiu esse labirinto. Cara, é um filme estritamente psicológico, cara. Se E for mergulhar fundo em detalhes do Tanto que filme... em determinado momento do filme, ele pergunta se, eu acho que na terceira camada de sonhos, se o cara criou um atalho para chegar mais rápido. Ela sabe, mas ela não pode revelar para não estragar, mas ela tem que revelar para poder agir. E né? ela Mas que é tudo consegue ela. perceber como as emoções dele, como o subconsciente dele tem comprometido todas as atuações. E ela quem diz, eu vou com você, porque eu sei que eu sou a única que posso lhe ajudar a sair de lá. E ajudar a sair de lá é exatamente a estratégia que a Ariadne, da mitologia grega, usou para tirar Teseu do labirinto, foi um fio. Ela deu a ele um fio de lã para ele ir com ele e saber acertar o caminho da saída. Né? Então, a relação toda com o labirinto, com conseguir sair desse labirinto e tudo mais, tem muito a ver com o papel dela realmente, com o desempenho dela no filme. E aí eu acho interessante. Desculpa, pode, como você Eu acho interessante, porque a sensação que eu tenho, puxando para o nosso lado psíquico, é que essa função que a gente acaba tendo, assim, podendo ajudar as pessoas a ver uma forma de sair daquela situação. Às vezes ele está muito preso, né, e assim, está muito envolvido com as próprias emoções e não consegue fazer esse resgate. E aí a psicóloga está lá para ajudar a se escutar, na verdade, né? E embora o filme seja todo centrado, né, em inserir uma ideia em Fischer, existem outras ideias que foram inseridas não de forma intencional.
Né? Uma foi de forma intencional, quando ele inseriu na mente da esposa que aquele mundo era falso e que ela tinha que morrer para poder voltar para o mundo real. Com isso, ele tinha a ideia de que os dois voltariam para o mundo real e iriam ser felizes, mas a ideia continuou fixa na cabeça dela, e por isso que ela morreu. Então, ele de fato é culpado pela morte dela, mas não pela morte, não pela morte, mas pelo fato dela ter sentido tão mal, ter enlouquecido, a morte assim. física, assim, não Essa foi causada confusão, por ele, na verdade, né? Mas Ele é culpado, mas a ideia que ele compra, na verdade, não é essa. Né? Ele monta tudo pela culpa, a emoção é muito significativa, mas é a emoção do perdão que tira ele disso, porque a culpa dele é exatamente o enigma que ela fala o tempo inteiro para ele. Não importa para onde o trem vá, porque você vai comigo. Então ele se sente no compromisso de levar ela para onde ele for. E de uma certa forma, como você bem disse, é a questão da consciência dele tá acusando ele está com esse peso na sua... Tanto é que quando há aquele embate, quando acontece, pode dizer, né? Porque como você já falou, 5 anos passaram no filme, atrás, né? spoiler já ele só era. consegue se libertar quando a literalmente acaba com a vida dela dentro do limbo, não é isso? Quando ela termina morrendo literalmente. Não é isso quando acontece o fato. Lembrando que ali não é o limbo. É outra Sim, camada de sonho. É um mundo de sonho que ele construiu com ela. Mas aí, assim... É tão profundo que, assim, é praticamente inabitável, mas é um sonho. E aí eu acho que a mensagem que é legal é porque, assim, como o perdão, o auto-perdão é libertador, porque ele só consegue se desvencilhar de mal quando ele consegue se perdoar. E é a Ariadne quem faz essa função, né? Quem é esse fio que diz, você precisa se libertar. Exatamente. Você precisa se libertar. E é quando ele começa a entender, na verdade, que isso que Débora falou, né? Que esse perdão é que vai libertar ele, e se liberta da ideia que ele definiu para ele, de que ele precisava ser punido por ter matado ela, na teoria dele, né? E precisava levar ela para onde ele fosse, né? E precisava levar ela para onde ele fosse. Só quando ele rompe com essa ideia, é que ele deixa de ser definido por essa ideia. E aí entra a grande solução do problema, porque a partir dessa solução do problema vem várias outras, né? Em sequência. Principalmente a dele de voltar para os filhos. Que é o grande motivo dele assumir esse compromisso de fazer toda essa ação, né? Essa empreitada. Isso. Além da característica dele, lógico, de ser desafiador, né? Isso. Ele se sente desafiado pela possibilidade aí. Então, Enfim. Tem quantos programas ainda pra gente falar? Se deixar, vai até amanhã de manhã. Não, justamente, a gente está praticamente chegando ao finalzinho, no momento, temos 5 minutos para encerrar o nosso programa. Eu acredito que muita coisa já foi bem explorada, bem esclarecida. O conteúdo do filme, justamente isso, é essa questão. E as possibilidades disso ser... Seria possível isso? Se fazer isso ou não? É a pergunta que eu faço para vocês do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista da mente humana. Haveria alguma possibilidade de se infiltrar na mente da pessoa, induzi-la a fazer alguma coisa, investigar seu sonho, independente de hipnose, essas coisas? É possível isso ou não? Baseado no conteúdo que a gente sabe, que a gente viu do filme. E assim, só complementando, a gente sabe que o Nolan, muitas das ideias, ele pega baseado em conceitos que ele viu falar, né? Então a gente vira pela trilogia Batman, que muito dos armamentos do Batman era coisa que estava em desenvolvimento pelo exército, alguma coisa assim. Então nesse filme também aquela máquina, tem alguma coisa assim. E quantos filmes não tem, né? Assim, acho que é 2011, Céu no Espaço, eles abordam, trazem muitas coisas e que só vai ter em 2010, e aí muito antes disso isso já aconteceu. Eu acho que é complicado a gente dizer que é impossível, mas assim, não sei, eu acho que seria incauto dizer que é impossível, mas que pelo menos não é uma realidade atual. Não que a gente saiba, a não ser que a gente esteja sonhando. E se tem algum estudo assim de se falar, de alguma possibilidade, por enquanto ele não chegou ao conhecimento formal, de vocês. não. Até porque esses dois que eu trouxe, né, são estudos, assim, não científicos, né? Eles são ainda considerados pseudociências, porque não tem base concreta para ser comprovado. Então, eles têm aí uma possibilidade, né? Um mundo potencial. Vamos ver o que é que surge. Até que ponto tudo que acontece no filme é possível, eu não sei, mas que eu já vivenciei várias dessas coisas do filme. Desculpa, estou escondendo aqui atrás. Sonho dentro de sonho, eu manipular o meu próprio sonho, o que eu quero sonhar, ou eu me sabotar no sonho, isso tudo já aconteceu comigo. Então eu acho muito interessante essa coisa do sonho. Eu já me peguei sonhando. Eu me programei num curso que eu fiz, aí eu quero sonhar com tal coisa. Eu queria sonhar com os números da Mega Sena.
Esse aí é o sonho de todo mundo. Todo mundo quer. Então, não, sonhar, o negócio é jogar na hora certa, né? Porque aí tem a questão da temporalidade do sonho, né? Você sonha, joga, aí joga, não deu. Uma semana depois você não jogou, deu. Ei, deu, né? Eu me programei para sonhar com isso e pensei, na hora que eu acordar eu vou anotar os números que eu sonhei. Esqueceu. Então eu sonhei, cara, na hora que eu acordei foi a primeira coisa que eu fiz. Mas aí eu não tinha acordado ainda. Eu anotei, o que eu estava anotando ainda era sonho. Então eu estava tendo um sonho dentro de outro sonho. Eu achei que eu tinha acordado. Na verdade, tem até um filme recente que é o nome de uma moça, como é o nome? Esse que é com Scarlett Johansson. Lucy. O filme fala exatamente da capacidade mental. E é uma das coisas que Leonardo DiCaprio fala, né? A mente da gente ela tem uma capacidade assim, infinita. Quando a gente está acordado, a gente está consciente. Então a gente quebra um pouco da capacidade criativa através do raciocínio lógico, etc. No sonho o tempo passa mais rápido exatamente porque a gente quebra isso. A gente não raciocina, a gente só faz. Então, é impossível construir um prédio de 2.000 andares, mas no meu sonho é, porque eu não vou pensar que é impossível, eu só vou fazer. Então, até onde a mente da gente ela é capaz de chegar, ninguém sabe ainda de fato, né? Um dos estudantes, assim, um dos grandes estudantes do sonho lúcido é um brasileiro. E ele está desenvolvendo uma ciência chamada projeciologia, que seria projetar-se, né? E essa projeção vem exatamente da ideia espírita, porque ele fala da coisa da mediunidade. E a ideia da mediunidade também tem dados científicos para ser comprovados. Então, assim, é como se a frequência do cérebro de um médium ela funcionasse altamente maior do que a nossa, digamos assim. Então, nesse aspecto aí, a projeciologia ainda não é uma ciência, mas ela é uma pseudociência, por enquanto, que tem um certo sentido. A história da viagem astral... Não sei se tem essa correlação, mas... Porque tem essa questão da viagem astral que tem muito a ver em estar sonhando, mas ter consciência de que está sonhando e conseguir fazer essas manipulações que você falou. Olha, aproveitando o gancho que você... Desculpe interromper vocês, mas aproveitando o gancho que você falou que na forma consciente a gente não controla o tempo, e já no sonho a gente... controla tudo, faz. Infelizmente o relógio é o nosso jogador Então, vou só fazer um pedido, eu posso fechar aqui. Pida. No filme, né, toca muito uma música de Edith Piaf, que é o que sinaliza que o sonho vai acabar. Ela serviu como VG durante eu não sei pronunciar o nome em francês, começa com "non", alguma coisa, mas eu queria traduzir só um trechozinho, que ela é divina e ela é exatamente a conclusão do filme, que é quando Leonardo DiCaprio resolve os conflitos pessoais dele, quando o Saito resolve as questões dele, quando todo mundo resolve as questões, quando todo mundo fica feliz, e aí a música diz exatamente o seguinte: não me arrependo, com minhas lembranças acendi o fogo, que é exatamente Mol, né, que queima o filme inteiro, minhas mágoas, meus prazeres, não preciso mais deles, varridos os amores, varridos para sempre, recomeço do zero. Então acho que é legal pra gente fechar o debate de hoje. Legal. Do Geni Regretier. Mais ou menos assim. É mais ou menos isso. Gente, Saúde. Gente, eu quero agradecer muito, mas muito mesmo pela presença de você, Reclamar. Obrigado assim, pela atenção, por ter se deslocado do seu trabalho, de seus afazeres nesse sabadaço aqui. Obrigado de coração mesmo. Fica aberto o convite para um outro bate-papo, uma outra oportunidade, onde a gente possa explorar mais, não somente essas questões de sonho, mas de outros filmes que sejam interessantes do ponto de vista científico, do ponto de vista psicológico, para que essa análise seja mais aprofundada. E espero também, né, que o pessoal que solicitou, que foi justamente as nossas ouvintes e parceiras também aqui, deixa eu falar aqui o nome delas que não decorei, a Leandra Aires e também a Lunara Aires, tenham gostado também desse bate-papo. Você que perdeu, é só você acessar o nosso canal no YouTube, tá? Clube do Filme, YouTube Clube do Filme Caruaru, você pode ir lá conferir todos os bate-papos gostosos. Reclamar, obrigado mais uma vez. Obrigada. Também queria só agradecer, já que eu tenho uns tietes em casa, né? Eu queria agradecer a minha família que está em casa, um beijo para todo mundo, ao meu namorado que me ajudou bastante, me instigou aí. Eu acho que ele fez várias inserções na minha cabeça durante esse período para que eu fosse realmente a fundo aí estudar, e espero ter contribuído e trazido informações legais para vocês. Agradeço aí também por Débora ter aceitado o convite, que é muito rico. A questão, cada área da psicologia tem visões diferentes e elas sempre se complementam porque não existe uma verdade absoluta, né? Então acho que é muito rico
Quanto mais psicólogo tivesse aqui, mais programa daria, eu acredito. Então, muito obrigada mesmo pelo convite. Débora, obrigado mais uma vez pela sua participação. Foi um prazer enorme ter você aqui. E o convite está feito novamente para uma outra oportunidade, dar continuidade, seja esse bate-papo, seja outros filmes que tenham um conteúdo psicológico para a gente debater. Eu quero agradeço também pela oportunidade. Eu gosto muito, assim, sempre fui muito fissurada em filme, e aí a psicologia acaba agregando também um bocado. Né? Agradeço a todo mundo que participou, né? Aos comentários e assim, as participações. Enfim, foi uma ótima oportunidade. Valeu. Grande Júnior, brigadaço aí pela sua presença. Ficou meio caladinho ali, mas pelo menos uma oportunidade está feito o convite também para você participar aqui com a gente, beleza? Ficou caladinho, mas... Caladinho aqui no microfone, né? Mas nas bastidores. Se despeça do pessoal aqui no microfone, querido, por gentileza. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde a vocês. Espero que vocês curtam muito o filme, sobre essa nova ótica aí que as meninas deram aí. Muito obrigado, até mais. Valeu, grande Maciel, que hoje ficou calado, rapaz. Hoje eu vim só para aprender com as doutoras. Agradeço a você, Edson, a doutora Red Lamar, a doutora Débora, né, a grande Júnior, e também agradeço a Heloísa por retorno, que ela está aqui de volta conosco. Cheio de gracinha, que gracinha ele. Manuel Júnior, grande parceirão da MJ Som. Obrigado a você, Edson, a todos que estão aqui, Red Lamar, né? De jeito esquecendo de novo. Isso. Débora, doutora Débora, a Júnior, Heloísa, Edson, Felipe, Carlos Barbosa, Carlos Marcel, Serginho que está aqui na filmagem. Não deixe de assistir o nosso vídeo. E vamos embora assistir filme. O cinema ainda é a maior diversão. Grande Lúcio! Valeu, Edson. Não vou falar o nome de todo mundo de novo, então obrigado a todos. O programa foi espetacular. A gente nem precisa interromper aqui para falar, que só elas falando a gente já fica só querendo ouvir mais e mais. Então eu espero já marcar o próximo programa, né? Que eu estou bem interessado na continuação do tema. E é isso, um abraço a todos e ao infinito e além. A Heloísa está toda intelectual hoje, com óculos, olha só. Obrigada a todos e bom final de semana. Valeu. Grande Sérgio, brigadaço aí, nosso cameraman, que esteve aí quebrando o galho pra gente, fazendo essa filmagem fantástica. Filipovski, e por último, mas não menos importante, né, Lúcio? Pois é, programa super bacana. Se querem saber mais, vão assistir A Origem. Vão ficar aí na curiosidade. E assistir 2 vezes. Você assiste, assim, desarmado, e depois você vai, assim, como o Red fez, anotando todos os detalhes. Anotar tudo para depois sair ouvindo o programa e dizer, é isso. Então é isso aí, agradecer a todos que participaram. Como o Lúcio disse, deu o nome de todo mundo de novo, não vale a pena. O tempo já foi, então é isso aí, vida longa e próspera. Valeu, grande meu queridaço. A música, ó, para o final. Ela tá rolando aí, não tá? A música da Edith Piaf. Olha só. Grande Barbosão, obrigado a você pelo apoio técnico, tá certo? Vem aí nosso querido Erlon Cavalcante com mais um Sábado Cultural. Todo mundo que participou. Sim. Sábado Cultural com o professor Urbano. Desculpa ter invadido o seu espaço, viu? Eu roubei 5 minutos pro professor Urbano. Desculpa aí, professor Urbano, mais uma vez. Forte abraço pra todo mundo. Aproveitem, vão assistir, porque filme bom tá aí. E de quebra, como reforçando o nosso querido Felipe, assistam A Origem mais de uma vez, como disse a Débora. Pra todo mundo, forte abraço. Bye, bye, Solange. Alvidas aí pra você. Curta o nosso canal, hein? Dá aquele joinha, aquele like, aquele gostei, beleza? Tchau, pessoal. Até sábado que vem com mais um Clube do Filme.